Fala pessoal do The English Room, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu fiz um desafio há um tempo atrás nos meus vídeos de review para que caso aparecesse alguém que soubesse inglês fluentemente e que tivesse aprendido totalmente por tradução, que essa pessoa viesse nos meus vídeos para ser entrevistada e para ter uma conversa comigo em inglês. E apareceu finalmente uma pessoa, depois de muito tempo, que é o André Luiz. Então eu gostaria de começar aqui agradecendo bastante o André Luiz por topar aparecer aqui no vídeo e topar fazer uma entrevista. Eu sei que é um desafio para alguém que não é professor de inglês aparecer em um vídeo falando inglês. Então eu gostaria de agradecer muito ele em nome meu e de todo mundo que assiste os vídeos da The English Room, porque eu acho importante a gente ter pessoas como você que vão aparecer aqui hoje e que vão, de fato, desmistificar alguns conceitos em torno do aprendizado de inglês. E hoje a gente vai ter uma conversa com o André, que vai mostrar pra gente aí o quão é possível ou não aprender inglês com tradução através desse método que ele fez de estudo e através também de práticas que ele fez. Então ele vai expor um pouco dessas práticas numa primeira parte, vai ser uma entrevista falando sobre o método que ele usou e depois a gente vai ter uma conversa. Em termos dessa conversa, é importante deixar claro que não tem problema se você errar, André, fica tranquilo, porque assim, eu sou professor, eu erro, os nativos erram, todo mundo erra, então caso você cometa algum erro, não se puna tanto, e isso vale para você também que está aprendendo inglês hoje, se arrisque, tope ir lá e se expor, falar inglês na frente dos outros, porque cometer erros é normal em tudo que a gente faz, não só no inglês. Então é válido, é totalmente válido que você cometa erros durante o seu processo, ok? Então eu gostaria de começar aqui dizendo muito bem-vindo, André, muito obrigado por estar aqui, tudo bem com você? Tudo bem, prazer, Anderson, boa noite a todos. Me conta um pouquinho da sua história, como que você aprendeu inglês? Foi por volta do ano de 2010, quando eu me formei em Direito, eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso, a monografia, e eu fui zeloso em fazer todo o trabalho por minha própria autoria. Aí eu me deparei com o Abstract e não sabia nada de inglês. E foi ali que eu tive que recorrer ao Google Tradutor. E a partir dali eu senti a necessidade de estudar a língua. O meu orientador, ele dizia ser fluente, e eu vi que por mais que eu traduzia e depois traduzia para o português, havia um erro de tradução que não conseguia corrigir. Eu falei, eu preciso estudar o inglês, né? Agora me formei, foi por uma questão de necessidade. Aí, por ocasião da conclusão do curso, sobreveio um tempo para eu estudar para o exame da ordem, e quando eu me sentia um tanto cansado, aí eu estudava inglês, tinha um livro muito bom, na verdade ainda tenho ele, um curso de 3 volumes, e ele era baseado, sim, em tradução. Tinha um CD, mas eu ganhei os livros apenas, e para me familiarizar com a pronúncia, eu baixei algumas coisas da internet, e assistia bastante YouTube. Naquela época nem tinha tanta informação quanto hoje. E também assistia filmes, às vezes, muito, no começo, sem entender absolutamente nada, apenas para familiarizar o ouvido. E ainda esse processo de listening é meio complexo ainda hoje, mas já melhorou consideravelmente, né? Hoje eu consigo, já tive oportunidades nas quais eu conversei, inclusive com americanos, né? E você falou que você baixou alguns materiais, que materiais que foram esses? Olha, há materiais até de escolas, não vou falar o nome, mas com download fácil na internet, digamos assim, do módulo 1. Não tô, eu creio que isso seja, digamos assim, uma amostra grátis, então eu acho que é permitido. Me parece isso, porque outros módulos não está disponível. E eu fui testando, foi uma mistura de vários métodos. Eu priorizei ouvir para depois falar, depois escrever
e depois ler. Usei músicas, procurei mesclar. Não segui mas o meu método principal foi um livro específico, cujo nome eu não me recordo, mas posso deixar aí, enviar depois o nome do livro. Sim, a gente coloca Excelente, aqui, ao aqui meu ver. embaixo na descrição do vídeo e dependendo de quando você me mandar, eu ponho também na tela para as pessoas verem. Mas me conta uma Certo. coisa, como que era a tradução dentro da sua rotina de estudos do inglês? A tradução, focando nisso, era o seguinte: o livro ele introduzia um conceito, digamos, o artigo definido, e dizia em português mesmo o artigo definido tal, e citava exemplos, the house, a casa, e assim sucessivamente. Introduzia o inglês com a respectiva tradução. Então, posso dizer que havia sim uma tradução. E um outro áudio que eu recebi de um colega também tinha frases em nível, eu não sei mensurar o nível, mas uma frase um pouquinho mais elaborada, né, provérbios e outras coisas, tanto a frase em inglês e a respectiva tradução em português. Então, no que eu me deparei com tradução foi isso. E também recorri, em alguns momentos, ao dicionário, digamos assim, eu queria aprender rápido, então eu pegava o livro, eu queria estudar o máximo possível num dia. E fora o livro, que eu via que não era suficiente para esgotar essa necessidade de aprender rápido, eu olhava ao meu redor, falava, não sei falar esse objeto específico e aquele, pegava o dicionário e ia guardando os nomes, né, na cabeça. Então, essa era a questão da tradução. E depois que eu comecei a aprender mesmo, aí eu comecei a exercitar a tradução enquanto eu ouvia alguém falando em português, eu tentava traduzir na minha mente em inglês, e vice-versa. Quando eu ouvia em inglês, tentava, mas para ver se realmente eu estava captando o sentido da coisa. Aí depois, hoje, se eu ouvir em inglês, eu vou procurar focar no inglês, mas como um start, eu usei sim, parcialmente a tradução. Então você hoje não usa mais tradução. Hoje não. Hoje é assim, quando eu vejo brasileiros ensinando inglês, eu até vejo, mas eu já, já me sinto mais tranquilo de ver um americano falando em inglês e tal, para tentar melhorar o sotaque, né? Então, por essa questão, hoje em dia eu priorizo mais, embora eu não tenha tido um estudo regular. Como eu disse, eu sou advogado, né? Atuei na área, agora estou atuando mais modestamente, saí da empresa que eu estava. Então, essa profissão exige muito estudo, concurso e tudo mais. Então, não foquei, eu desfoquei do inglês durante um bom tempo, mas ficou. É uma coisa que ficou e sempre que eu posso, eu gosto de falar, eu acho interessante. E André, você considera que você pensa em inglês no momento? Olha, quando eu estou treinado, sim. Hoje, eu diria que não. Eu ligeiramente penso mais ou menos numa estrutura em português, mas conforme a conversa vai fluindo, aí automatizo para o inglês. Parece que tem que dar uma aquecida, né? Não, não é assim, automático. Ligou e já. Uhum. E me conta um pouquinho dessa transição, que você falou que você estudava com tradução, depois passou a estudar sem tradução. Foi uma transição tranquila e, mais importante, quando você fez essa transição, você começou a pensar em inglês? Você sentiu uma mudança na velocidade da sua conversação? Como que foi isso? Então, a transição foi um tanto simultânea, porque tinha alguns áudios que estavam somente em inglês e eu não sabia a tradução. Então, conforme eu ia aprendendo a palavra, aí eu, forçando o meu ouvido, ouvia repetidas vezes os mesmos áudios, várias lições. Aí eu fui depreendendo, aqui é isso, aqui. Então, foi meio simultâneo. Até que quando eu vi que eu estava aprendendo a ouvir, aí eu comecei a ir deixando a tradução. Embora, eu repito, o livro que eu estudei, ao meu ver, foi excelente, porque foi escrito até por um nativo da língua inglesa, que fala, por sinal, muito bem o português. Então, eram frases assim, não meramente the book is on the table,
Era uma coisa mais elaborada que introduzia a gramática, ao mesmo tempo que introduzia um vocabulário. Então não tinha lista de vocabulário, eram frases assim bem construídas que possibilitavam um aprendizado assim, embora o livro seja antigo, um aprendizado acho que bem dinâmico, pelo Uhum. meu ponto de vista particular. E você que já teve a experiência com tradução e com não tradução, o que que você acha que seria mais efetivo se você estivesse começando hoje a estudar? Vamos dizer que você vai aprender um outro idioma, não é nem o inglês mais. Você decide que vai aprender, sei lá, japonês. O que que você usaria? Você usaria um método com tradução ou um método sem tradução? Você repetiria o mesmo método ou você acha que você entraria nessa segunda etapa que você fez, que foi um método sem procurar tradução, que você foi usando outros sistemas para entender as palavras? Então, dependendo da prioridade que eu tiver com o idioma, eu acho que eu iria me flexibilizar um pouco o método. Por exemplo, eu tive contato com o Duolingo recentemente e testei alguns idiomas. O francês é um que eu tenho, né, feito algumas lições, então lá envolve tradução. Mas assim, é porque eu estou encarando de forma despretensiosa. E o alemão também, bem despretensioso. O alemão até achei bem semelhante ao inglês. Então, nesse caso, por ser despretensioso, sim. Agora, se for uma coisa que eu preciso aprender mesmo, eu iria focar naquele critério. Primeiro, ouvir o nativo falando o idioma. Ouvir mesmo, familiarizar o ouvido. Depois, exercitar a fala, que eu acho que é o processo natural, né? Já li sobre isso e foi o que eu procurei fazer também no meu, embora eu usava tradução, procurei seguir essa jornada. Depois a escrita, depois a leitura, ao invés do contrário, que é o que normalmente a gente aprende na escola. A gente aprende a ler, escrever, para depois falar, para depois tentar entender. Eu acho que é o inverso. Aqui Então, eu na. faria algo assim. Eu acho que ainda usaria tradução, mas sempre, né, equilibrando. Tradução, às vezes não. Eu acho que assim não existe um método ortodoxo. Acho que dá para mesclar. Cada um tem a sua virtude. Aqui na The English Room a gente faz também nesse sistema que é começa ouvindo, fala, lê e escreve. Essa é a sequência também que eu prego, porque é a sequência que você aprendeu como um nativo. A única Sim. coisa é que quando você era nativo, você não tinha um idioma para traduzir. Então, É. eu não dou nenhuma opção para os meus alunos de tradução, porque se você for forçado a aprender sem a tradução, você acaba buscando outros mecanismos com o seu cérebro para que você não precise traduzir, que é o que você fez quando você transicionou, né? E aí eu queria entender de você, você falou que você faz primeiro ouvir bastante nativo. E como que você Uhum. faz essa audição com tradução? Isso não ficou muito claro para mim. Então, como eu disse, eu mesclei os métodos. Essa parte era a parte na qual eu abandonava a tradução muitas vezes. No começo, não, porque eu assistia filmes legendados em português. Então, envolvia aí uma tradução. Mas, com o tempo, substituí a legenda pelo áudio em inglês, legenda em inglês. E, com o tempo, tentar ouvir só a fala, né? Sem a legenda. Ainda Legal. hoje recorro à legenda em inglês, porque como eu não vim, nesses há 10 anos faz que eu comecei a estudar, eu levei um mês para conseguir o básico, começar a falar alguma coisa, entender alguma coisa bem rudimentar, e acho que com uns 3 meses eu já consegui ficar um pouquinho mais. Aí daí eu perdi assim o foco de querer aprender mais. Aí eu vim simplesmente assistindo coisas, assim, filmes, e veio aquela aquisição mais natural, sem forçar muito estudando. Tá ok. E aí, em 10 anos, quanto tempo demorou para você se sentir fluente? Olha, eu não sei até hoje se eu posso dizer que eu sou. Se fluente, o conceito iniciou uma conversa, você consegue interagir, se expressar, né, entender. Nesse contexto, eu creio que
Ó, foram 3 meses para começar a aprender, mas aquisição depois de assistir, foi depois de alguns anos, uns 2 anos, eu creio. Uns dois Legal, anos. legal. Então, bora conversar um pouquinho em inglês? Let's speak in English. All right. So, hi. Hi, What's your how are name? you? Oh, I'm My good. name I'm good. is Thanks. nice. My name is André, and Andre, your? my name is Anderson. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? Cardoso, How do I spell your last name? Cardoso. Very good. And how old are you? I'm 34 years old. All right. I'm 36. We are about the same age. Oh, sure. Have you sure? I think we watched the same things on TV. Have you watched The Big Man's World? I never saw before. All right. And have you watched Senseiya, Chaves? Of course. All right. I think when I was growing up, I used to watch lots of Woodpeckers, Looney Tunes, Dungeons and Dragons. It was very good. TV was like our addiction. Did you used to play on the streets when you were a kid? Yeah. When I was a kid, I used to play soccer, to meet some friends. I I was a fighter. I practiced art, martial arts, and so I meet with my friends, and we train together. We did so when we are young. Yeah, I think people from our age had the best of the childhoods. Tell me, what do you do for a living? I I I guess I told you in Portuguese. I'm a lawyer, but I have some different projects. For example, my brother is engineer, and I have a project together with him. We try to develop something new, and we dedicate too much time with this. I try to exchange my career. Uh, I was a lawyer for about 5 years in a big company here in Aracatuba, where I live. And now I would like to exchange my career. This moment, I want to do something new. And what do you want to do? For example, this project together with my brother, and I I begin my YouTube channel. I I try to find myself in other perspective. All right, all right. And what are your hobbies? I have many hobbies. For example, I use play chess. I play many musical instruments. For example, guitar, electric guitar, bass, flute, and piano. And I draw and martial arts. Nowadays, I focus on in idioms, but I did all of all of them before that I told you. All right, I love drawing. I love drawing. I like playing the guitar as well. Maybe we can make a band someday, or at Oh, least a will jam be great. section. All right, what do you play in terms of styles? Uh, Brazilian music, some rocks in guitar. First of all, I play gospel music at the church. All right, very good. Are you married? Yes, I am.
And do you have I kids? I have a 2 years old son. And if you had the opportunity to move out from Brazil, where would you live? This was my plan some years before me and my wife decided to move on to Italy because she's descendant and she tried to get her citizen condition, but we could not have too much money for her to do that, or USA. Certainly, I would like to live in a country where I can use my English. All right. Yeah, it helps a lot. It helps improving your English a lot. And USA is a great place to live. I think you Must would live. like there. And it's a great place to raise kids as well. So it's a great idea. I have friends over there, and I suppose yes. I like Aracatuba too. One of my best friends live in Aracatuba. Oh, sure. Yeah. Nice. All right, Andre. I think I have everything I need. So I'd like to thank you for being part of this. Thank I'm you. gonna make the closing, and don't worry, I'm not judging. I just wanted people to say, just wanted people to see the results you had, and as you volunteered yourself for being here, so I'd like to thank you a lot for that. It's very important that we discuss this kind of things because usually we have some taboos, and some bubbles Yeah. like, oh, inside this bubble, we only use no translation. Inside this bubble, we only use translation. And the bubbles fight, like, oh yeah, I hate people who translate. I hate people who doesn't translate. So it's important to just mystify this kind of thing. Yeah. Um, eu vou até dar um retorno em português aqui. Se Okay. você está assistindo esse vídeo, eu quero que você deixe seu comentário aqui se você acha que é possível ou não aprender inglês por tradução. A gente teve aqui o exemplo do André Luiz, que eu gostaria de agradecer muito por se voluntariar para falar aqui na frente das câmeras. Considerem também a questão de que tem o nervosismo de falar na frente de uma câmera, então mesmo que a pessoa esteja falando no idioma nativo dela, ela vai gaguejar, ela vai falar, vai perder o fio da meada. Eu já falo na frente da câmera há anos e eu ainda perco esse fio da meada. Então, também considerem isso em relação ao André, tá? E sejam gratos a ele por estar aqui conosco. Então, muito obrigado, viu, André? Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Até a próxima. Boa sorte com o seu canal. Quer falar um pouquinho dele? Então, estou começando, a princípio pensei em falar sobre política, é um assunto que eu gosto muito, né? Está muito em voga, mas não é muito da cultura do nosso povo entender a política sob uma perspectiva teórica, então estou reformulando, estou verificando o que eu posso fazer. Até gostaria, se possível, de compartilhar essa... Não sei se é uma live ou se será Não, a gente está exibido. gravando, mas eu vou deixar no link da descrição o link para o seu Ok, canal. Então, quem quiser entrar em contato vai poder entrar aí no canal do André, tá bom? E, tudo gente, bem, muito agradeço obrigado. muito. Muito obrigado por você que ficou aí assistindo o nosso vídeo. E se inscreve no canal, não se esquece disso, é muito importante. Compartilhe o canal com todo mundo, para que a gente possa aí ter uma discussão séria sobre o aprendizado do inglês no Brasil e para que você não mais fique aí refém do marketing, né, que tem em torno dos métodos principais de ensino. Então, muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado, André. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau. Então, o intuito desse vídeo não é diminuir de maneira nenhuma as pessoas que aprendem por tradução, e sim a gente verificar realmente como que é a evolução dessas pessoas.